E aí, galera, nós estamos começando mais um podcast, hoje nosso terceiro episódio, e hoje nós estamos aqui com o evangelista Jonathan. E primeiramente, Jonathan, a gente queria saber um pouquinho de você, que você possa contar da sua carreira, um pouquinho do seu testemunho pra gente. Legal. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Gi. Boa noite, João. Ou bom dia, boa tarde, vai saber que horário o pessoal vai estar assistindo. Um pouquinho da minha história. Então, pessoal, eu nasci em São Paulo, com 7 anos, provavelmente 6 a 7 anos aí, minha mãe se converteu, então eu me fui também para a igreja evangélica, né? Mas antes disso, meu tio era padre, até hoje, me batizou numa igreja católica. E aí minha mãe se converteu, depois disso a gente foi para Mogi Guaçu e eu segui esse caminho, né? Então, basicamente, segui esse caminho. Com 11 para 12 anos de idade, num retiro, né? Eu fui batizado com o Espírito Santo, tive essa experiência. E foi minha pastora que me falou no outro dia como foi, porque eu não lembro de muitas coisas. E a parte triste foi com 15 anos eu ter me desviado dos caminhos do Senhor. Então, ali eu me perdi, fiz muitas coisas que entristeceu o coração de Deus, o coração da minha mãe. Então, isso foi a parte ruim da minha história, né? Mas aí com 21 para 22 anos eu voltei para Jesus, fiquei firme uns 5 anos, desviei de novo, fiquei firme de novo, desviei de novo. Até com 28, 27 para 28 aí foi quando eu firmei mesmo, decidi entregar minha vida para Jesus de verdade. E aí eu nunca mais me desviei, então hoje estou com 34 anos, e aí eu nunca mais saí dos caminhos para graça de Deus. Falando um pouquinho quem eu sou, né? Eu sou o Jonathan, filho de Deus, pai da Maria Alice, sou esposo da Ana Caroline. Tenho uma formação em teologia, tenho uma formação em administração e tenho uma pós em gestão de pessoas. E hoje, como profissional, né, estou ocupando uma cadeira ali no RH de recrutamento e seleção, gosto bastante do que eu faço. E se une também ao propósito, ao chamado aí de evangelismo, de estar servindo ao Senhor. É isso, acho que resumidamente é isso. Que bênção, né? Você tocou no assunto de chamado, né? E a gente gostaria de saber como que é ser um evangelista nos dias de hoje e segundo a Bíblia, né? Porque nós sabemos que a Bíblia ela tem um modelo de como ser um evangelista, mas a gente sabe que nos dias de hoje, né, com essa questão da internet, nós estamos tentando nos adaptar, né? E talvez essa seja uma grande forma da gente espalhar a palavra de Deus. E a gente quer saber de você, o que você acha, né, se esse idcast, esse canal é uma boa forma de evangelizar. A gente quer saber de você. Legal, eu acho que a minha opinião é que a internet é fundamental, né? Antigamente, os evangelistas daquela época, eles iriam para as praças, eles pegavam folhetos e eles começavam a evangelizar no folheto. E hoje, os nossos folhetos estão no celular, né? Então, hoje é a forma ali do tiozinho ou daquela pessoa ali X ou A, tá no celular, de repente, um episódio aqui, deixa eu ouvir. E através dessa mensagem, através desse vídeo, através dessas maneiras que Deus está levando vocês e levando outras pessoas também de compartilhar o Evangelho, eu acho que é uma forma muito inteligente e vai trazer muita salvação, né? Então, hoje a gente substitui os folhetos por uma câmera e um celular que está chegando até as pessoas, né? Então, eu tenho vontade também de gravar vídeos, de postar no Instagram, eu não comecei ainda, sabe? Às vezes fico meio com vergonha, ou tipo assim, mas será que vai ser relevante? Será que vai ser isso? Mas eu acho que tem que começar, e vocês começaram, né? Então, eu acredito que isso agrada o coração de Deus, isso é fundamental. Não que a gente vai anular a rua, porque a gente não tem que anular o tete-a-tete, mas isso aqui também é onde que está os jovens, é onde está todo mundo aqui rolando a telinha ali e que pode chegar ei, Jesus está te chamando. Então acho que é muito importante. Hoje em dia, na verdade, a gente tem muitos mecanismos, né? A tecnologia avançou bastante, a igreja já tem esse mecanismo que pode ser usado a favor do Evangelho de Cristo, e a gente pode usar isso para alcançar pessoas não só aqui no nosso núcleo, mas no mundo inteiro, né? Isso é bacana, a gente tem que usar essa tecnologia para
a obra do Senhor, né? Verdade. Bom, mas vamos partir para a nossa segunda pergunta. E a gente quer saber, Johnny, qual que é o maior erro que um evangelista pode cometer ao pregar a palavra do Senhor? Vamos lá. Eu acho que o maior erro que um evangelista pode cometer é esse evangelista não ser cheio do Espírito Santo. Eu acho que tem um livro do Francis Chan, alguma coisa assim, que ele fala que o Espírito Santo é o Deus esquecido, né? Então, é muito bom, né? Então, assim, as pessoas, a gente acostumou com uma forma de fazer culto, de uma forma de pregar. Se a gente for lá no YouTube e falar assim, como pregar? Então vai ter um passo a passo, te ensinando a ter um esboço, te ensinando como fazer, como falar, o que não falar. Mas é o Espírito Santo que nos guia. Então o maior erro é a gente querer pregar, é a gente querer ensinar, a gente querer fazer as coisas espirituais sem o Espírito de Deus. Então, na minha opinião, esse é o maior erro, a gente não consultar Deus. Eu até hoje, eu nunca preguei uma palavra que o Espírito Santo falou para eu não pregar. Então, toda palavra que eu preguei, eu sempre ouvi de Deus falando assim, ó, é esse texto para essa igreja, é esse texto para essa mensagem. Então, seja um evangelista, seja um pregador, quem está começando, ou um pastor mesmo, eu acredito que é o resultado para alcançar as igrejas é ouvir a voz do Espírito Santo. É estar sensível à voz, porque ele sabe o que a igreja precisa. Ele é o dono da igreja, né? O pastor está naquele momento, o evangelista está naquele momento, mas o dono da igreja é o Espírito Santo. E se a gente não ouve, a gente pode conduzir vidas ao erro, conduzir vidas ao inferno, sabe? Definir vidas ali com uma palavra que não veio do céu. Então, esse eu acho que é o grande erro e é o grande medo, assim, também, de levar uma coisa espiritual, uma coisa que é muito séria, de forma não da maneira correta. Então, eu acho que essa seria a maneira mais correta de fazer. E hoje o perigoso é que tem muitos que se preocupam ali com o aparato na hora de pregar, com palavra bonita, mas esquece do principal, né? É você ter aquela intimidade com o Senhor e realmente saber aquilo que o Senhor quer transmitir através da sua vida. Né? É isso aí. E sabe, eu acho que uma das grandes dúvidas, principalmente de jovens, é como que a gente está sensível? Como a gente sabe que foi Deus que me deu essa palavra, que me deu esse entendimento? Como eu sei que era isso que o Espírito Santo queria falar com a igreja? Porque, por exemplo, né, principalmente hoje em dia, eu vejo que tem um tempo de muito esfriamento, sabe? Eu vejo, não apenas a nossa igreja, mas a igreja de Cristo, no geral, está passando por uma mornidão muito grande, sabe? Por mais que, assim, você vai preparado, você sente que aquilo é de Deus, e quando você vai ministrar, você sente a igreja fria, você sente a igreja, assim, apática, sabe? Eu sou do Ministério de Louvor e a gente vê quando a gente vai carregado do Espírito Santo e a igreja não corresponde, sabe? E aí a gente fica depois pensando, caramba, será que era de Deus? Será que o Espírito Santo queria agir? Será que o problema era eu ou se era a igreja? Então, como a gente faz para a gente não entrar nessa dúvida de que era o Espírito Santo mesmo ou era eu, sabe? Entendi. Eu acho que a caminhada de busca a Deus, seja na leitura da palavra, seja em jejum, seja em oração, esses três princípios, né, caminhando juntos na constância, você vai começar a ter mais intimidade com Deus. Não tem erro, eu acho que esse é o único caminho para você começar a conhecer a Deus. E o fato de conhecer a Deus, porque a gente tem partido do pressuposto que o Espírito Santo, ele quer ter intimidade com a gente. Então ele não quer, não, deixa aí você buscar aí, não tô nem aí para você. Não, a gente tem que sempre partir do pressuposto que o Espírito Santo quer intimidade com a gente. Se a gente está buscando de coração, se a gente está sendo verdadeiro, ele quer. Então vai ser, eu estou fazendo a minha parte, Deus vai fazendo a parte dele. E vai chegar um momento que essa intimidade começa a acontecer. E eu, pelo menos na minha experiência, quando eu comecei a ter experiência com Deus, eu ficava muito em dúvida. Então, por exemplo, a gente estava numa vigília, isso coisas reais que aconteceu, e eu estava dado a mão com alguém, e de repente o Espírito Santo falava comigo assim, ó, vai lá orar pelo João. E como é, João? Deus fala de forma audível? Deus não, ele falava como se fosse um pensamento. Só que é diferente de um pensamento. É bem similar, é bem parecido, mas é diferente. E dentro de mim o Espírito Santo falava assim, ó, vai lá orar pelo João. E eu ficava assim, será que é coisa da minha cabeça, velho? Aí o Espírito Santo repetia, vai lá orar pro João.
Aí o Espírito Santo ficava assim, e eu sabia que já não era mais eu. Por quê? Porque um pensamento ia ficar me conduzindo dessa forma a fazer uma coisa. Né? Queimando. Depois o segundo passo, pelo menos assim, não que ele segue toda vez esse passo a passo, mas ele começava a acelerar o meu coração, como se ele tirasse a minha paz. Eu quero que você me obedeça, vai lá, eu tô falando com você. E aí ele foi indo. Então uma vez eu segui, a próxima vez ele foi fazendo do mesmo jeito, a terceira vez também, a quarta vez também. Então chega uma hora que eu não preciso mais dessas confirmações. Porque eu já tô íntimo. Então ele falou, eu já sei que é ele. Então eu vou lá e obedeço. Então assim, quando você começa a ter essa intimidade mais próxima com o Espírito Santo, você é igual quando sua mãe te liga. Não adianta outra pessoa passar um trote lá e falar assim, João, me passa um pix aí. Não, você sabe que não é sua mãe. Mas quando é ele, você criou essa intimidade, você vai corresponder, entendeu? E aí então você agora ouviu o Espírito Santo e você vai corresponder com o que ele está falando. E se você não corresponder, você começar a parar de corresponder, ele vai começar a parar. Chega um momento, eu acredito que ele para. Ele vai insistir para que você faça a vontade dele, mas se você não quer, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, mas ele pode parar. Agora, o segundo ponto sobre a igreja, eu creio que talvez pode ser daí para pior, né? Mas sempre vai. Eu sempre penso assim, primeira opção, quando eu vou pregar, ou a gente tem uma oportunidade, eu sempre penso que Jesus está sentado na primeira cadeira. Então eu sempre faço assim, não, mano, Jesus está aqui. Ele está me observando. Esse é o primeiro ponto. E dentro de, sei lá, vamos imaginar a nossa igreja de 150 pessoas, 100 pessoas que estejam ali. Dentro dessas 100, 50 pode estar dormindo. Entre aspas. A gente sabe que não vai estar, mas vai estar meio ali, não está tão interessado, você vê pelo rosto que não está. Mas se uma alma foi impactada, se uma pessoa foi transformada pela sua mensagem, já valeu a pena, entendeu? Então, assim, eu tento hoje não focar na maioria, eu tento não focar naquela pessoa que está dormindo, mas eu foco naquela pessoa que está me olhando atentamente, assim, porque eu vejo que ela está recebendo a palavra. Então, se um for transformado, se um recebeu do Espírito Santo, glória a Deus. Então, eu acho que a gente conseguiu, eu acho que a gente entregou o que a gente precisava entregar naquela noite. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Entendi. Isso é a sensibilidade que quem está pregando, quem está levando a palavra, tem que ter, porque muitas vezes a pessoa ela olha que o que ela está falando não está sendo talvez ouvido ou compreendido por muitos que estão ali e ela acaba desanimando. Desestabiliza. Exatamente, era isso que eu ia falar. Desestabiliza porque, você tá falando algo que Deus deu para você no seu secreto, que você tava queimando, que você falou, cara, que palavra. Aí quando você vai passar isso, você vê que nem todos sentem ou percebem ou recebem aquilo que Deus deu para você. E aquilo, assim, para algumas pessoas, desestabiliza de uma forma que a pessoa nem consegue continuar a palavra. Eu acho que isso é uma arma de Satanás para impedir os ministros de Deus. Com certeza. Sabe? A apatia da igreja, ela não é só um problema interno de cada um. Eu vejo que também afeta o próprio pregador da palavra. Com certeza. Né? No primeiro episódio do IDCast, a gente trouxe o pastor e a gente perguntou para ele, como que você faz quando acontece uma situação que foge do seu controle, né? Às vezes uma criança chorando, né? Já teve gente que passou na rua e ficou gritando as coisas, sabe? Então, assim, o que já aconteceu com você que, assim, ia te desestabilizar, mas que acabou não desestabilizando, ou se você já passou por uma situação parecida? Teve que ter aquele jogo de cintura. Teve que não ter. Perder o foco. E continuar tocando o barco. Eu acredito assim, já existiu situações, né? Vou trazer um exemplo de ontem. Ontem eu fui convidado para pregar em um retiro. E assim que eu assumi o microfone, paralelo a onde estavam as pessoas sentadas, tinha um murinho, assim, mais ou menos da altura das pessoas sentadas, assim, mas não dava para ver o que estava acontecendo do outro lado. E estava tendo uma libertação do outro lado. Então tinha uma pessoa que estava possuída de um espírito imundo, e as pessoas que estavam fazendo esse trabalho de libertação, eles estavam gritando alto. E a gente sabe, né? Todo mundo aqui que já pegou um microfone sabe que se passar um ventinho aqui, todo mundo que tá ali faz assim, né? Que é um negócio que não tem nada a ver, velho. Não é nada de interessante, as pessoas todas assim, né? Então você vê que é um ambiente espiritual mesmo, que tudo parece que chama mais atenção do que aquilo, porque é a palavra que liberta, né? Então o inimigo, ele usa dessas estratégias. Então uma criança que levanta e que chora, assim, a igreja inteira, parece que tudo que você tá falando ali é uma bobagem.
linguagem, porque elas se distraem totalmente por uma criança que está passando. E é incrível que isso acontece. E aí ontem, nesse ambiente, eu peguei e falei, pessoal, eu sei que está acontecendo uma libertação ali do outro lado, mas vamos focar aqui porque Deus quer falar com a gente. Porque eu vi que as pessoas queriam prestar atenção no que estava acontecendo do outro lado, sabe? Sim. E acho que o que mais já aconteceu comigo por exemplo, eu estar ali pregando naquele entusiasmo e tal, e aí de repente eu ia falar uma coisa e eu esqueço do que eu ia falar, assim, ó. Nossa, cara, aí é muito ruim, sabe? Assim, tipo, eu falei, nossa, esqueci, cara. E aí eu tenho que voltar lá pro esboço, até porque eu gosto de andar muito, né? E aí eu voltar e lembrar do que eu ia falar e tal, às vezes você não lembra e é isso, fazer o quê? Acontece e vamos que vamos, né? A gente é humano e vai acontecer. Acho que é isso. Nossa, verdade. Essas coisas aí é complicado. É complicado. E falando, né, continuando o assunto de evangelismo, né? Como a gente evangeliza na rua? Porque isso é evangelismo. Mas, que nem você comentou, né? A gente não pode deixar a rua. A gente não pode negligenciar o ir mesmo pregar a palavra, né? Mas, assim, hoje em dia, a gente vê que poucos fazem isso, né? E a gente queria saber de você, né, que você tem experiência com isso, como que a gente faz para evangelizar na rua? Se você pode dar umas dicas pra gente, sabe? Porque existem muitos jovens que têm muita vontade de evangelizar, tem jovens, assim, que querem pregar, mas que às vezes não sabem como chegar numa pessoa que nunca viu na vida, ou já viu, mas não sabe como chegar na pessoa, né? Como é isso? Legal, eu acho que o primeiro ponto é sempre orar. A oração é o primeiro de tudo. Então, eu vou sair para evangelizar? Ora antes e ora depois. Eu acho que esse é primeiro, pelo menos uma meia horinha ali de oração você precisa gastar para estar perto de Deus, para ter intimidade com Deus. Eu acho que esse é o primeiro ponto, é fundamental. Então, todos os trabalhos, eu tinha um trabalho de evangelismo em Mogi Guaçu que chamava ID. Era exatamente ID o nome, assim, né? E então a gente sempre separava uma meia hora ali, pelo menos, em oração, e a gente orava no meio da rua ali mesmo para terminar isso, quebrar toda a opressão, porque a gente sabe que é algo espiritual, né? O segundo ponto é sempre em dois, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Já teve um caso, uma situação, recentemente fui convidado para dar como se fosse um treinamento de evangelismo, né, do Equibalo aí, do Gustavo. Foi muito legal, e ali eu comecei a recordar de muitas coisas que eu já passei. E quando eu estava trabalhando, eu deixava uns folhetos dentro do carro, eu trabalhava nessa época como motorista numa papelaria, e eu deixava uns folhetos dentro do carro, porque assim que eu tivesse uma oportunidade de evangelizar, eu arrancava esse folheto e entregava para as pessoas. E eu tava passando numa rua lá que tinha uma entrega no final dessa rua, só que nesse meio do caminho era um ambiente de prostituição. E tinha muitas prostitutas no meio da rua. E aí parou uns carros na rua e eu parei o meu carro assim, e o primeiro carro ficou congestionando a rua. E do meu lado aqui tinha uma prostituta. E naquele momento ela parou e me abordou no carro assim. Oi, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, é agora, né, velho? Vou falar de Jesus pra ela. Peguei o folheto, comecei a entreguei o folheto de Jesus pra ela, comecei a falar de Jesus pra ela. De repente, naquele momento eu senti uma opressão tão grande, mas tão grande que eu travei. Eu não conseguia mais falar. Eu não conseguia evangelizar, eu não conseguia, eu travei, assim. E aquela mulher, ela começou a olhar pra mim e falava assim, pra você eu faço de graça. Por que a gente não vai fazer um programa? E naquele momento, assim, eu travado, eu não conseguia falar, não conseguia ter nenhuma reação. Eu conseguia engatar o carro, fazer assim para ela e eu saí daquele ambiente. E naquele momento que eu saí, eu senti aquela opressão, aquele peso. E aí eu cheguei lá e tal, e essa experiência me marcou muito. Então, o que eu aprendi com essa experiência? Que nós temos que estar em dois. Porque, vamos supor que se eu cedesse ao pecado naquele momento, quem que ia estar ali para me ajudar? Quem quer estar ali para me levantar? Quem quer estar ali para dar uma palavra para ela? Quem quer estar ali para falar assim, oi Johnny, acorda, velho. O diabo aí te tentando, sabe? Então, assim, e naquele momento, então, eu tomei um choque. Lógico que eu imagino que a gente está num restaurante e eu esteja sozinho no restaurante e Deus fala assim, vai lá e ore por aquela garçonete, entregue uma palavra para ela, evangelize ela. Eu não vou ser omisso de entregar. Mas agora, se eu estou saindo para fazer um evangelismo, a gente não pode sair sozinho. Eu acho que esse princípio está muito enraizado quando Jesus manda os discípulos, ele manda de 2 em 2.
Sim. Então a gente não deve andar sozinho para fazer trabalhos de evangelismo, porque isso é muito importante. Então a gente tem que estar, né? E eu acho que o terceiro ponto é você ter discernimento. Então, assim, você precisa ter discernimento. Por exemplo, eu trabalho num ambiente corporativo. Então, eu não posso chegar lá depois de uma reunião onde está o diretor da empresa, o gerente da empresa, e falar assim: ei, fulano, se arrependa, velho, senão você vai pro inferno. Por quê? Porque eu tenho que ter discernimento, velho. Ali é o momento, ali é a hora. Ou assim, eu posso orar para que Deus prepare um momento ali no café que vai estar só eu e ele. Ou no momento que a gente esteja, no momento ali do almoço, falando assim: ei, fulano, cara, você já ouviu falar de Jesus? E aí eu tenho a oportunidade. Então, o evangelista, ele precisa orar pedindo discernimento a Deus. Ele precisa pedir esse discernimento para ele saber o momento certo e a hora certa. Porque a palavra também tem a hora certa de ser falado. Então, o evangelista precisa caminhar. Entre outras dicas, né? Mas eu acho que se fosse contar 3 principais, seria essa, na minha opinião, assim, sabe? Eu acredito, assim, que a vontade, eu não digo um ato emocional, emocionalismo da pessoa, mas eu acho assim, tem pessoas que têm o chamado e têm a vontade genuína de fazer de levar o evangelho. Mas às vezes é necessário você saber se você precisa ter maturidade, tanto maturidade como pessoa mesmo, maturidade cristã, e ter base para poder sair e pregar o evangelho. Com certeza. É óbvio que para gente que é cristão, olhar talvez um grupo de jovens que está se perdendo nas drogas, em alguma rua, em algum lugar, é nítido que isso vai instigar, né? Nossa, poxa, eu poderia estar ali, essas pessoas poderiam estar sendo convertidas, poderiam estar sendo usadas por Deus em alguma parte na obra. Mas é necessário você ter essa cautela para chegar, né? Até essas pessoas. E a gente sabe que tem muitos aí que dizem, não, eu vou ir pregar o evangelho, mas na hora de fato não faz o evangelho. E é triste, então é importante isso que você está dizendo para que a gente possa compreender, né, de todos os lados, como é e como fazer do jeito correto. Sim. E isso é importante, é imprescindível. Com certeza. Muito despreparado, né? Com certeza. E assim, só vou assim, sem armadura, sem nada, rapaz, tá entrando numa guerra. Teve uma ocasião, eu estava na escola, né, que eu estava estudando, aconteceu de uma menina, ela ficou endemoniada na minha sala. E eu não sabia o que fazer. Eu estava sozinha, porque eu era a única crente na minha sala. Não sabia o que fazer, sabe? Eu orei por ela, tal, porque tinha hora que ela voltava e depois ela se contorcia. Meu Deus, eu fiquei desesperada, né? Mas eu orei por ela e eu não estava preparada. E aquela semana foi uma semana de muita retaliação para mim, sabe? Uhum. Eu senti uma opressão, acontecia um monte de problema, tudo na semana que aconteceu esse fato. E depois, para a gente sair dessa retaliação, a gente tem que ficar mais atento ainda, sabe? Por isso que também a gente tem que estar sempre jejuando, sempre, sabe, optando por uma rotina de jejum, sabe? Uma coisa que eu não tinha, tipo, orar, lia a Bíblia, né? O básico. Só que não jejuava. Jejuava só assim, quando mandava uma escala de jejum no grupo, sabe? Só fazia jejum nessas horas. Mas depois dessa situação, me despertou para, epa, não posso jejuar só pelo culto, só quando mandam. Eu tenho que ter uma rotina para caso aconteça alguma coisa, caso Deus me dê uma oportunidade de pregar o evangelho, de ter um momento de libertação, alguma coisa, eu estar preparado, eu estar revestido. Com certeza. Entendeu? É uma situação também. Essa conversa me despertou um ponto. Teve uma vez, não era evangelismo, estava fazendo panfletagem para uma ação social da empresa qual eu trabalho, e num certo momento assim na rua eu abordei um grupo de idosos. E do nada me assediaram, eu só estava fazendo uma panfletagem, sabe? E eu fui assediado. Eu não tive reação, eu não soube como contornar a situação. Então eu só entreguei o panfleto o mais rápido que eu pude e saí. Eu não estava sozinho, nós estávamos em grupo. Então, se para algo assim simples a gente precisa de um preparo, que nem eu precisava saber como lidar com aquela situação e no momento ali, de certa forma, eu não consegui, imagina para o evangelismo, imagina para falar da palavra do Senhor. É algo espiritual, Você tem que estar preparado. né? Com certeza. Sem dúvida. Johnny, fala pra gente, qual que é a sua maior dificuldade nesse ministério? A maior dificuldade
Eu acho que a maior dificuldade do meu ministério é se manter constante. Eu acho que essa é a maior dificuldade, eu não sei os demais, eu não posso falar, mas é se manter em chama, sabe? Todo dia, não deixar a chama apagar, todo dia, porque fazer o básico bem feito, né? Todo dia você ter seu devocional, você poder orar, você não negar o jejum, porque assim, eu jejuo na base do ódio, eu não gosto de jejuar, né? Quem que vai falar assim, não, eu amo, nossa, é muito... A pessoa pode chegar em outro nível e tudo bem, gostar, né? Mas eu não, e o Espírito Santo tem me pedido jejuns, né? Então, assim, na minha opinião, acho que a maior dificuldade é se manter em chamas. É todo dia você ter esse tempo para Deus, é todo dia você poder se dedicar a Deus. Eu trago até um episódio que aconteceu essa semana. O Espírito Santo tinha me pedido 3 dias de jejum. E ele foi muito específico. Ó, eu quero que você jejue, se eu não me engano, quinta, sexta e sábado. E eu jejuei só apenas quinta-feira, velho. E eu não jejuei no sábado, eu esqueci, e na sexta também. Aí eu falei, não, na sexta tá bom, já que eu esqueci na parte da manhã, eu vou jejuar à tarde, né? E acabou que passou e eu não jejuei. Mas aí, na segunda-feira eu entendi o porquê. Quando eu cheguei para pregar naquele retiro, eu entendi o porquê. Porque Deus tinha me pedido jejum. Então aí entra no que a Gi falou, né? No que você falou também, de estar preparado. Porque assim, Deus não me pediu jejum à toa. Porque ele sabia que eu ia precisar desse jejum, porque eu ia entrar num ambiente que ia estar carregado, que estava precisando disso. Então, assim, eu fui preparado, mas não fui como Deus gostaria que eu fosse. Entendeu? Então Deus falou, mas eu não obedeci. Por quê? Porque você não quer jejuar, velho. Então, assim, é difícil, cara. Eu acho que, na minha opinião, se manter em chamas, é se manter constante, é se manter todo dia ali. Custa o que custar você orar, custa o que custar você ler a palavra, custa o que custar você se dedicar em jejum para você se manter em chamas. E eu acho que isso casa também de você estar íntimo, você estar cheio do Espírito Santo. Cara, porque assim, ontem que eu percebi que muitos jovens ficaram com medo dos demônios. Ficaram com medo das pessoas que estavam ali manifestas. Mas se você está cheio do Espírito Santo de Deus, existe um fogo dentro do seu coração, uma ousadia que Deus te dá, porque Ele nos deu essa autoridade. Falando, no meu nome, vocês vão expulsar esses demônios, eles vão sair, eles vão embora. Então, assim, quem ensina a gente a fazer isso? Lógico que se eu caminhar com a Gi e a gente caminhar junto, porque eu fui ensinado assim, alguém caminhou comigo. Então, um pastor Celso, que a gente caminhou junto muito tempo, ele manifestava um demônio e ele falava assim, Johnny, vem aqui, é assim que faz. E ele me deixava lá batalhando com aquele demônio. Então eu fui aprendendo, eu não fui tacado no fogo, né? Como essa experiência que a Giovana trouxe. Mas por Deus foi nos dado poder e autoridade para expulsar esses demônios. E aí eu cheguei no jovem e falei, cara, você não precisa ter medo desse demônio, não. Deus te deu autoridade, ele tem que sair no nome de Jesus. Se fosse você na sua força, cara, você ia perder, com certeza você ia perder. Mas no nome de Jesus, eles têm que sair, eles têm que obedecer. É isso nesse ponto, mas enfatizando que eu acho que a maior dificuldade do meu ministério é se manter constante todos os dias, se manter ali, não abrir, porque a rotina muda muito, vem um bebê e agora como eu faço? Então a rotina muda muito, a vida muda muito e eu tenho que me adaptar sem deixar o principal, ser como Maria, né? Escolheu a boa parte, que estava ali todos os dias. Então eu acho que essa é a grande dificuldade. Sim, a gente teve, inclusive, o Acampa Dentro. O tema do Acampa Dentro dos jovens foi para não apagueis o espírito. Esse era o tema, que falava basicamente de Levíticos. Né? Levíticos que fala, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E foram feitas, assim, várias palavras com relação a esse tema, sabe, de permanecer com a chama acesa. Né? A gente teve não uma dinâmica, mas teve um momento que passaram uma skincare na nossa cara, assim, e a gente ficou ali numa roda, todo mundo virado de costas, e tocou um louvor, e nós tínhamos que esfregar esse negócio na nossa cara, porque queria simbolizar as cinzas, que a gente estava tirando as cinzas, porque para vir um fogo novo, tem que ser retirada as cinzas, colocada uma lenha nova para poder queimar. E aquele momento foi a retirada das cinzas, onde enquanto a gente ia espalhando, a gente tinha que lançar fora tudo que era do nosso passado, tudo que, assim, passou na nossa vida e que a gente quer ser livre disso, sabe?
E, cara, foi transformador, porque a partir daquele momento, nós sentimos o transformar, o renovo do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabe, a partir daquele momento a gente viu Deus fazer coisas novas no nosso meio, sabe, porque precisava de ser tirado o velho para ter o novo, né? E você falou de manter a constância e tudo mais, também foi falado muito sobre o carnaval, né? Enquanto a gente estava aqui, tinha começado já o carnaval. E a gente estava falando, pô, enquanto a gente está aqui, tem gente se perdendo lá fora. Sabe? Tem gente que, muitos crentes, inclusive, que poderiam estar ali com a gente e estão no mundo, plano carnaval, sabe? E a gente até queria perguntar, falar, ver sua opinião, né? Sobre evangelizar no carnaval, se você acha que compensa, se acha que, em que tema, como que a gente chega para evangelizar no carnaval? Você acha que dá? Como que faz? Né? Se compensa mesmo fazer isso? Porque o carnaval é pesado. É uma das piores épocas, assim, para o cristão. Porque é uma abominação muito grande, né? É uma baixaria muito grande com relação à nossa fé. Mas a gente sabe que Deus tem que ser manifesto. As pessoas precisam conhecer a Deus. Sim, com certeza. Né? Então, conta pra gente, como que a gente faz numa situação dessa? Eu acho que é um assunto delicado. E eu acho que você tem que ouvir Deus te chamar. Né? Você vê que todos os profetas do Velho Testamento, todos foram chamados para um tempo. E todos pregaram num ambiente hostil. Né? Eles não eram bem recebidos. Eles não chegavam no ambiente, era estendido um tapete vermelho para eles. Não, eles falavam coisas duras para reis e aquilo eles eram punidos por falar. Então, eles tinham um chamado para aquilo. Né? Eu gosto muito do Luca Martini, por exemplo. Que o Luca Martini ele tem um chamado muito específico, que ele foi chamado para fora, velho. Então, assim, né, eclésia os chamados para fora. Nós fomos chamados para fora. Que adianta a gente estar tudo dentro de uma igreja e um monte de luz junto, né? As luzes precisam sair para iluminar as trevas, né? Então as luzes precisam ir atrás das trevas. Mas e aí, Johnny, o carnaval? Eu acredito que sim, você precisa ouvir a Deus. Então Deus precisa falar com você. Johnny, eu quero que você saia. Você vai chamar Ciclano, Beltrano e vocês vão evangelizar porque eu quero salvar algumas almas lá. Então você precisa ouvir a Deus. Johnny, não ouvir a Deus... Será que você não pode ter outras oportunidades? Né? Então, assim, ao mesmo tempo que Deus quer salvar aquelas almas, e se Deus te chamou para aquele momento, para aquele ambiente, Ele vai te capacitar e vai te dar base para isso. Mas é igual a gente estava falando antes de soltar as câmeras ali, né? A gente precisa pessoas precisam ter um nível espiritual. Né? Eu não posso ir lá, eu sou um recém-convertido, eu sou um bebê na fé. Como eu vou para um ambiente desse? Você não pode ir para um ambiente desse. Você não está preparado. Um bebê ali, o que um bebê vai fazer no meio do carnaval? Né? Um bebê vai ficar achando que aquilo lá é maravilhoso, que ele está perdendo. Ele está perdendo tempo dentro de uma igreja. Agora um crente maduro, um crente cheio do Espírito Santo, um Felipe que está ali, né? Um Felipe que foi pregar ali para aquele cara, subiu na carruagem, pregou para ele, depois Deus transladou ele, enviou para ele para outro lugar. Estava cheio do Espírito Santo. Aquele cara não vai se corromper, né? Ele vai entregar, ele vai salvar. Mas a gente precisa ouvir a voz de Deus, né? Eu sei que a Bíblia já foi falar, mano, ide. Né? A Bíblia já está mandando, é imperativo, é uma ordem. Vai, cara, vocês estão esperando fazer o quê? Acorda para a vida, vão. Mas nesses casos específicos, eu acho que a gente pode abordar esse mesmo público sem eles estar lá totalmente bêbados. Né? Eu já tive a oportunidade de orar por pessoas que estavam possessas, elas manifestam, só que elas deixam como se fosse um portal aberto. Então o demônio sai e volta, sai e volta. Então, assim, será que eu não tenho outro momento para abordar essa mesma pessoa? Por exemplo, será que eu não poderia fazer um evangelismo na entrada da Facilpa, onde todo mundo está entrando? As pessoas às vezes ainda estão bêbadas ainda, elas estão entrando. Será que não seria mais proveitoso? Será que talvez a gente não vai ter mais frutos do que pegar uma pessoa lá no carnaval que talvez ela não vai querer nem te dar ouvido porque ela está muito louca? Então, assim, pedir uma estratégia certa para Deus. Deus, você quer que eu vou? Mas como? Porque Davi era um cara estratégico. Davi não fazia as coisas sem pedir a orientação de Deus. Né? E eu vejo que muitas pessoas querem fazer na força da carne, querem fazer sem ouvir o Espírito Santo. Mas Davi não. Devo atacar aquele povo lá, Senhor?
Deve, Davi, pode ir. Aí Davi fala assim, mas como? Ó, quando eles fizerem tal coisa, você vai esperar e aí você ataca. Ou seja, teve uma estratégia por trás. Então Deus pode me dar uma estratégia também. Senhor, você quer que eu vou pro carnaval? Quero, filho. Então como? Ó, filhos, chega nesse lugar aqui, vai começar 3 horas da tarde. Então às 2h30 você vai estar aqui na frente. Será que não é uma estratégia melhor? Então, se Deus está te mandando, Deus dá estratégia, velho, porque o reino das trevas também são estratégicos. Então, nós, como os filhos de Deus, alinhados com o Espírito Santo, também temos que ser estratégicos, né? Então, eu sei que a gente tem que ir, tem que ter maturidade, mas a gente também tem que saber o tempo, a gente também tem que saber ouvir a voz de Deus, porque eu acho que tudo tem um tempo, né? Então, será que se a gente fizesse uma ação em Lençóis Paulista e ficasse na frente dos principais mercados num sabadão, num domingão, será que a gente não abordava todo mundo da cidade? Às vezes eu não precisava estar lá no carnaval. Então, assim, é saber usar as ferramentas que Deus nos deu. Vamos cumprir o ID, mas sem estar lá no fervo. Né? Sem corromper as ovelhinhas, porque às vezes a pessoa está ali, aí viu uma mulher seminua e fala, meu Deus, vai chegar em casa e vai pecar. Vai cair numa masturbação, vai lembrar daquela moça que estava lá. E aí, será que foi mesmo eficaz ou a gente está corrompendo uma ovelha aqui? Então, assim, tem que ser o momento certo, as pessoas chamadas do jeito certo para irem fazer a boa obra, dar frutos e voltarem, né? Sem pôr em risco a sua salvação. Exatamente. Porque a salvação é o tesouro. Você pode fazer, tipo, do evangelismo a pedra de tropeço. Exatamente. E falando nesse contexto de ir pregar, Dani, fala pra gente como que a gente consegue essa prática de pregar, sabe? Desenvolver o pregar mesmo, sabe? O evangelizar, para você não ter medo, deixar de ter medo de pregar. Porque muitas vezes a gente chega lá e na hora de falar com a pessoa na hora assim, você não consegue, dá um branco. Legal, a gente tá falando de evangelismo na rua, nesse caso, sim? Eu acho que, além de você ter alguém ali mais experiente para você aprender. Então, assim, eu estava compartilhando ontem com o pessoal que quando eu me converti, eu voltei para Jesus, a minha maior dificuldade era ter um amigo cristão. Porque todos os meus amigos no mundo, eles usavam droga. Todos os meus amigos fumavam, né? Todos. E quando eu vim para Jesus, eu me sentia muito isolado. Porque eu falava assim, cara, aqui eu não tenho nenhum amigo. E os meus amigos que estão lá, eu não posso mais ser amigo deles, porque senão eu vou voltar a fumar. E aí eu estava querendo essa libertação. E aí eu comecei a orar para Deus me dar um amigo de verdade. E aí chegou um amigo chamado Leonardo. A gente andou muito juntos, né? E a gente começou a evangelizar junto. Então a gente subia monte quase todos os dias da semana, assim. Pós o monte a gente saía para evangelizar. Sabadão à noite a gente saía depois do culto para evangelizar. E a gente teve muitas experiências ali de evangelizar, de falar de Jesus. Então, assim, só que o Léo, ele não tinha esse chamado. O Léo tinha um chamado mais pastoral. Uma fala mais calma, mais mansa. E eu já entro em todo ambiente, vou fazendo amizade, porque eu sei, é uma característica que os evangelistas têm, na minha concepção. Então, o que eu fazia? Eu falava, ó, Léo, tá vendo ali a Giovana e o João? A gente vai abordar os dois, tá bom? Então eu vou evangelizar eles agora. Eu chegava para vocês, ei pessoal, tudo bem? Tá aquela história toda. Tinha ouvido falar de Jesus? E aí vocês me respondem sim, não, minha família tem um monte de católico, já ouvi sim e tal. E aquela conversa toda eu introduzia Jesus, orava por eles, alguns entregavam a vida para Jesus, outros não queriam saber. E aí, fechamos essa conversa e íamos pro próximo. Eu falava, ô Léo, agora é você. E aí o Léo falava. E aí o Léo era muito tímido, ele era vergonhoso, assim, um branquelão maior que eu, assim, sabe? Ficava até rosa. E quando o Léo travava, eu entrava. Então, em determinado momento da conversa, o Léo travava, ele ficava... Aí eu, entrava. Então, pessoal, porque Jesus fez isso, Jesus veio para te salvar e tal, terminava. Falei, Léo, aí eu dava um feedback pro Léo. Léo, você foi bem, não precisa ficar nervoso, cara, tá tudo bem, continua, tal. Aí eu fazia no próximo. Abordava outra pessoa. Ó, tal, viu? Beleza. Vai, Léo, agora é você. E a gente fez isso várias e várias vezes. Chegou um determinado momento que o Léo estava pronto. O Léo não travava mais, o Léo não tinha medo mais, o Léo desbravou. E aí o Léo começou a treinar outros. Por quê? Exatamente, de fazer, velho. Mas você precisa ter um amigo, você precisa ter alguém que tá ali te ensinando. Eu sei que o Espírito Santo faz esse mesmo papel que eu fiz com ele. Suponhamos que você não tem um amigo crente. O Espírito Santo tá ali dentro, velho. Ele fala com você, ele vai te ensinar. A palavra diz que ele nos ensina todas as coisas. E tudo é tudo. Então o Espírito Santo nos ensina. Mas se você tem a oportunidade de andar com alguém assim, cara, é maravilhoso. Era muito legal ver o Léo fluindo.
Sabe assim, eu parava assim do lado dele, assim, via aquele meninão que era cru, o chamado dele era mais pastoral do que evangelismo, mas agora ele estava desenrolado, ele estava falando de Jesus, assim. Então, assim, foi maravilhoso ver. Então, eu acho que andar com alguém, ser treinado por alguém, caminhar, isso é discipulado. Discipulado não é vir numa igreja, pregar e sair, isso não é discipulado. Isso é você entregou uma palavra ali, que aquela palavra vai ficar no coração, se a pessoa receber, ela vai ser trabalhada, mas se discipulado é caminhar junto. Sim. É andar junto, é ensinar todo dia. Foi isso que Jesus fez com aqueles 12. Ele caminhou junto, velho, todo dia, dando feedback todo dia. E aí os caras foram desenvolvendo. Então, na minha concepção é isso, sabe? É caminhar junto. Porque ninguém tá pronto. Então, se João, você tem vontade? Vamos sair para evangelizar? Você vai vendo, velho. E aí vai chegar uma hora que você vai estar tão confiante, porque você já fez. E acho que é tudo na vida, né? Então, tudo na vida que a gente faz. Uma hora você vai conseguir. Você vai destravar. Então, exatamente. A prática leva a perfeição. E aí você falou do seu amigo, né? Tem gente que é como Moisés, que já nasce já com um negócio, com o dom, chamado. Mas tem gente que é Josué. Tem gente que precisa desenvolver. Às vezes não nasceu, ele nasceu tímido. Exatamente. Não nasceu com a desenvoltura de falar, mas de tanto que Josué ficava na porta da tenda do encontro, ele se tornou líder. Verdade. E no caso do seu amigo, de tanto que ele ficou treinando, que ele deixou o Espírito Santo moldar ele virou um evangelista. Verdade. Né? Isso aí. Em resumo, né, nossas considerações finais, que estamos finalizando o nosso podcast. Mas basicamente não vamos deixar a chama apagar, né? Vamos permanecer firmes, atentos ao que o Espírito Santo quer falar, né? Deixar o Espírito Santo tomar conta das nossas palavras, das nossas atitudes, que ele comanda, não deixar o medo nos travar, o medo nos dominar, né? E pensar de maneira madura, né? Não fazer as coisas sem pensar, só pela emoção, tudo tem que ser feito conforme a vontade de Deus, né? Isso aí. Johnny, muito obrigada por você ter vindo aqui, participado com a gente. É uma honra ter trazido você aqui. E nós temos um livro para você. Obrigado. Poesia linda, identidade. E aí, como você se sentiu nesse podcast? O que você achou? Eu achei que foi muito legal, né? Vocês me deixaram muito à vontade. Foi um bate-papo mesmo, foi muito legal. Né? E obrigado pelo mimo, obrigado pelo convite, eu me sinto honrado, fiquei muito feliz pelo convite, né? É a primeira vez aí no podcast e no videocast, né? Então, top demais, eu fiquei muito feliz e é isso, muito obrigado, pessoal. Amém, Deus abençoe, Johnny. E Deus abençoe você também que está nos assistindo, que assistiu até aqui. Não perca os próximos episódios e Deus te abençoe muito. Até a próxima. Ei, mas sua cabeleira? Até que não mais. Trouxe até um lencinho, nem precisei. Olha, aí sim. Mas se prepara que da próxima vez não vai ser molezinha assim não, viu? Você se prepara que da próxima não é molezinha assim não. Da próxima vez vai ser Punk. vai ser polêmico. Deus abençoe, Johnny. Sério, Johnny, obrigado. Deus te abençoe.